Suportai-vos uns aos outros com paciência e amor. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que a paz de Cristo esteja presente na vida de vocês. E as palavras hoje, elas vêm nos exortar a cada um caminhar naquilo que Deus colocou você para fazer, com toda humildade e mansidão, acreditando que Deus, que Jesus, ele tem um chamado e uma graça específica para cada pessoa. Às vezes a gente não tem paciência ou não tem misericórdia de esperar a conversão de alguém, ou às vezes a gente olha para um irmão de uma outra congregação, de uma outra religião, de uma outra igreja, e quer julgar, e quer falar, e quer ensinar, e tá tudo bem, a gente tem essa vontade mesmo de evangelização, é um espírito de evangelização que Deus coloca em todos nós, mas Jesus, ele pede que a gente seja manso, e que a gente entenda que cada um recebe a sua graça, que às vezes o local, a forma que a pessoa está vivendo a fé dele, é o local e a forma que Jesus quer que aquela pessoa esteja naquele momento. As palavras vão deixar claro que a graça, ela vem de Deus, ela não vem de imposição, de palavras, né? Lá na primeira leitura, em Efésios, Paulo vai falar que cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas. E ele ainda fala, aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, o que é a nossa unidade com as pessoas que creem em Cristo, mas que às vezes pensam diferente de nós? A busca pela paz, a unidade de buscar Cristo. É isso que nos une, né? É isso que Deus... Eu vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que você recebeu, mas com toda a humildade e mansidão. A vocação de cada um de nós, ela é tão particular, ela é tão única. E às vezes ficar esperando que as outras pessoas ou que qualquer outro próximo da gente tenha a mesma caminhada, tenha a mesma revelação, é diferente para cada um, a graça é específica. E lá no Salmo ainda vai falar, não são discursos, nem frases ou palavras, e nem vozes que possam ser ouvidas. Né? O som da palavra de Deus, o som da glória do Senhor, ele ressoa e se espalha e chega aos confins da terra. Então não depende da imposição da palavra, da força, é da graça de Deus. E se Deus desejar que aquela palavra vai chegar, a pessoa ela vai chegar. É graça de Deus e é o momento de Deus na vida de cada um. E o Evangelho de Jesus pede, né? Eu quero misericórdia e não sacrifício. Quero que vocês sejam misericordiosos uns com os outros, né? E ele ainda fala, segue-me. E o discípulo logo se levantou e seguiu a Jesus. Por quê? Porque ele foi tocado. Foi uma graça que Jesus deu para ele. Não foi alguém que convenceu. É claro que Deus usa pessoas para nos evangelizar, para nos falar a palavra dele. Mas se Deus não dá a graça, se não é a vontade dele, nada acontece. Então a palavra nos pede que tenhamos paciência com o nosso irmãozinho que às vezes não está na mesma caminhada, às vezes com um amigo que pensa diferente. Hoje em dia, na vida de política, né, nesse tempo aí de eleições, as pessoas estão tão impacientes com a opinião do outro, né? As pessoas não respeitam, não têm amor e caridade para lidar com o momento e o que o outro está vivendo. Então Jesus pede que a gente viva a nossa vocação, mas com muita humildade, sabendo que Jesus colocou a gente ali, naquele local, naquela situação, mas às vezes o que ele deseja para uma outra pessoa é diferente, é em um momento diferente, né? Que só a graça de Deus e só a graça de Jesus é que explica, né? É que explica o momento de cada um. Mas ele deixa claro que há um só Deus e um só Espírito e uma unidade em busca da paz. Não estou dizendo aqui que todas as religiões são aceitas e que todas as formas de amar e adorar a Deus são válidas. Mas a gente precisa entender que Deus dá a graça e Deus revela a cada um de acordo com a vontade dele e não a nossa. Se Deus falou com você, olha, você segue por esse caminho, você segue essa missão, você vai fazer isso ou você vai fazer aquilo,
é porque era a vontade de Deus na sua vida. É porque era o caminho que Deus escolheu para você, baseado na pessoa que você é, baseado na sua história, baseado naquilo que Deus quer para você no futuro. Mas Ele não pediu que a gente saia por aí desrespeitando as outras pessoas, desrespeitando a forma, o momento da graça que aquela pessoa está vivendo, o momento de fé que aquela outra pessoa está vivendo. E é muito importante que tenhamos paciência no amor uns com os outros. Terminamos mais um estudo bíblico da liturgia diária de hoje. Desde já eu agradeço a vocês pela paciência, por estarem aqui comigo mais uma vez. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá!